Acabei de perder uma gravação aqui com 2 minutos, estava indo bem, vou fazer ela picada. Bom, a primeira parte vai ser uma pergunta e uma proposição. Por que teorias da conspiração são tão críveis, em alguns casos até possível, e absurdas e desnecessárias ao mesmo tempo, né? Porque você não precisa... Se você tem 2 categorias, uma cíclica e uma anticíclica, você não precisa de mais nada, ou se encaixaria numa situação ou noutra, né? E todos nós, e todos os movimentos, e tudo que diz respeito a nós, incorpora elementos cíclicos e anticíclicos, né? Não há nada tão puramente cíclico ou anticíclico. É difícil ver o louvor, né? A adoração perfeita a Deus e a adoração perfeita ao diabo. Você não vê isso na Terra, né? São movimentos que estão contidos em tudo, né? Mais às vezes num canto, às vezes um movimento, uma pessoa, mais inclinação para um movimento e outras mais para o outro, né? Teriam tendências e seriam mais estáveis ao longo do tempo num movimento cíclico ou num movimento anticíclico, né? E apenas para dar uma ilustração, apenas como aquelas embalagens de produtos alimentícios, né? A figura é meramente ilustrativa, né? Então você vê um prato de macarrão lá, você está vendendo macarrão e tem um molho de tomate que às vezes a gente não consegue fazer em casa, né? Então, assim, depende muito de como você vai interpretar, vai aplicar essas ilustrações que eu vou fazer. No caso de Constantino, né, você tinha lá um movimento cíclico, começou a sofrer várias interferências de movimentos anticíclicos, e aí você vem Constantino, unifica para o bem e para o mal, os 2 elementos acabam sendo incorporados, uma verdade absoluta sairia daquilo, e ao longo do tempo você tem um crescimento do cristianismo que não é um crescimento perfeito, né? Ainda que tenha muitas vantagens e algumas desvantagens, né? Porque tudo está contido dentro, tanto os 2 movimentos estão lá contidos, esperando sair. E essa ruptura vai se dar lá no iluminismo, né? E vai haver uma libertação do movimento anticíclico dentro do movimento cíclico, ou o contrário até, né? Uma purificação, uma tentativa de purificar. Enfim, o mal-estar a tensão estava lá dentro da Idade Média, existia uma tensão e ela foi se rompendo para dar vazão aos movimentos cíclicos e anticíclicos, com mais profundidade, mais perfeição, por assim dizer, em cada um dos movimentos. E é isso. E aí você tem o iluminismo, e aí como não é possível fazer com que o movimento cíclico perfeito e anticíclico perfeito cresça a ponto de dominar tudo, porque não há energia para isso na época secular, na dispensação, entre aspas, que estamos vivendo, né? Vai ter essa energia possivelmente na escatologia, nos finais do tempo, no horizonte de evento, como eu falei no último vídeo. E aí você vai separar esses 2 movimentos, né? Vai ter uma separação, vai ter uma segregação, o movimento lá vai ser o iluminismo, também cheio de tensões internas, né? Que vai gerar um materialismo que vai crescendo. Ele cresce, mas ele não se sustenta porque não tem energia suficiente, vai começando a pipocar ideologias, né? Aí eu pego só para exemplificar e ilustrar o comunismo, né? O comunismo acaba gerando algumas outros movimentos que competem, inclusive outros movimentos similares. Aí tem o nazismo, e aí o Ocidente tenta negociar com o comunismo da Rússia, e o nazismo também tenta fazer um acordo, e aí fica aquela tensão cresce, é insustentável, o nazismo cai, o comunismo ainda perde um pouco de força, e vai ficando lá, e vai se diluindo ao longo do tempo, né?
fracassando por fracasso próprio, como é de costume do comunismo, e aí você tem a queda do muro, tal, e pronto, você teve um movimento cíclico bem, como é o furacão, né? Ele vai se formando, de repente desaparece. Basicamente é isso, né? Basicamente é assim que se dá a dinâmica desses movimentos, grandes movimentos anticíclicos ou cíclicos, né? Mais esclarecido ou menos esclarecido. A maioria dos movimentos que anulam outros são meio não esclarecidos, não definidos, né? Então, se você tem um movimento cíclico muito consistente, geralmente os outros movimentos, as outras realidades vão tentando sufocar e vice-versa. Então, às vezes a gente é bom e às vezes a gente é virtuoso e às vezes a gente não é, né? A gente apoia e às vezes a gente não apoia um determinado movimento que se esteja se formando. Eu vou dar uma pequena pausa para não perder o vídeo.